Foi então, né? Tá tudo certo. Oi, gente, é noite, eu não imaginava que eu ia começar a gravar esse vídeo agora, mas eu senti vontade, eu senti saudade, na verdade, de sentar de pijama pra conversar com vocês sobre uma coisa que me dava na telha. Comecei ontem Ler Tudo é Rio, da Carla Medeira, terminei hoje e eu senti vontade de conversar com vocês, porque é um livro que eu sempre ouvi muita coisa sobre ele, mas nunca sobre a história em si. Eu vi o que as pessoas achavam, o que elas sentiam enquanto tava lendo, então odiou, amou, e é um livro horrível, e é um livro muito bom, é um livro subestimado. Sabe essas coisas assim? Eu nunca tinha realmente lido o livro. Então teve até uma pseudo-polêmica no Twitter que falaram que é um dark romance. Gente, umas coisas assim, eu já vi de tudo, sabe? Menos ler o livro pra ver realmente do que ele se trata. E aí eu li de ontem pra hoje, foi uma leitura muito rápida. Mas é que eu vou falar sobre as minhas percepções e se você tem uma e quer compartilhar comigo, os comentários estão ali, tá? Eu vou querer saber o que vocês acham. Então, assim, esse livro é um livro bem curtinho, ele não chega... Ele tem um pouquinho, 203, 204 páginas, acho que 207 páginas. E, assim, ele vai falar sobre 3 personagens principais. Vai falar sobre a Lucy, que ela é uma prostituta, o Venâncio e a Dalva. Então tá, os personagens, a história gira em torno desses 3 personagens. E é aquela coisa de... no começo a gente vê a Lucy se apaixonando pelo Venâncio e o Venâncio sofrendo pela Dalva. E a gente sabe que o Venâncio teve um romance muito profundo com a Dalva e era aquela coisa que todo mundo adorava. E aí depois a gente vê que eles estão brigados, que uma coisa muito horrível aconteceu ali. E assim, a história é interessante que ela vai... Primeiro ela conta meio que o ápice ali e depois ela vai voltando ao passado pra você entender o que culminou pra esse ápice, e aí depois ela tem o plot twist, o desfecho. Então eu achei bem interessante essa estrutura de texto que a autora utilizou, que prende a gente, né, porque primeiro já mostra o que ela vai falar ali. Então, uma prostituta, um marido abusivo e uma mulher com muitas tristezas na vida. E ela vai trabalhar isso ao longo do texto e no final vai ter um desfecho. Digo primeiro, eu tava com medo de ser aquele livro que é poético, mas aquela poesia meio lambança, sabe? Aquela coisa que parece, gente, que o amor é uma dor, sabe? Uma coisa assim, aquelas coisas que é muito forçada. Eu tava com muito medo disso, por isso que eu demorei muito a leitura. Eu tava com medo do que eu ia achar, eu acho. Porque eu vi tanta gente falando essa coisa que eu falei, gente, eu nem sei o que eu quero. Se eu quero achar alguma coisa agora, então eu não vou ler ele agora, porque eu cansei de ver gente achando qualquer coisa sobre esse livro. Sim, eu gostei muito da escrita dela, as frases e o tom que ela coloca eu achei muito, muito poético. Realmente uma escritora muito boa, assim, pelo texto que ela escreve, assim, dá pra ver que ela tem uma escrita muito boa. E é isso que vai levando você. Você entra nessa correnteza desse rio e vai debocando no mar. E assim, ela vai realmente te levando. Tem vários personagens que aparecem aqui, apesar desses 3 ser os principais. Você vai ver a Aurora, que é a mãe da Dalva. Você vai ver um pouco sobre a família do Venâncio. Vai saber um pouco mais sobre as relações que a Lucy teve antes de virar prostituta e ali mesmo. Então, assim, fala muito sobre esses encontros e desencontros e essas questões afetivas que vieram antes deles e que culminaram neles e o que vai acontecer depois. Teve partes que eu fiquei pensando de tipo, nossa, eu não concordo com isso. Sim, várias. Teve partes que eu fiquei pensando, nossa, isso é interessante, vou guardar pra mim pra refletir um pouco mais depois, principalmente sobre essas questões sexuais e tal. O livro, ele fala muito sobre culpa. Então, o personagem, ele espanca a mulher, né? O Venâncio espanca a mulher. E também tem questão do abuso infantil, que ele, né, espanca o filho dele também. E aí também tem questões de, tipo, por exemplo, a Lucy é sexualizada desde muito cedo. Então, ela começa a iniciar na vida sexual dela muito cedo. Então, ela é menor de idade, mais ou menos. Apesar de não deixar, tipo, extremamente claro quantos anos ela tem, fica, né, nisso, porque ela seduz o tio dela, ela seduz homens mais velhos, e os homens são esses bichos que não podem ser controlados. E assim, eu fiquei pensando muito que as vozes que se sobrepunham nessa narrativa eram vozes masculinas que carregam esse peso da sociedade, que os homens são esses bichos sexuais e eles não conseguem, se eles veem uma mulher pelada e eles ficam todos malucos, e a Lucy nunca recebeu um não porque todos os homens caíam aos pés dela porque ela era muito gostosa, não sei o que, sabe? Essa coisa toda que não acho que seja verdade. Eu acho que é muita questão social que você ensina os homens a serem do jeito que eles são, as mulheres não. Tanto que eu achei até interessante a Lucy ser essa personagem que gosta de sexo desde pequena. Ela, antes dela perder a virgindade, ela sabia que ela gostava de sexo. Foi uma coisa meio esquisita. Eu achei a personagem dela um pouco mais uma caricatura pra sustentar o Venâncio e a Dalva, sabe? Eu achei ela meio que... Ela tem pontos muito fortes, ela brilha ali bastante. Só que se você for meio que... Vamos parar e analisar a Lucy.
o que sustenta ela? Sexo e um pouco de abandono e um pouco de ego. É isso que sustenta ela, o que mais? Não sabemos, talvez nunca saberemos. É uma história que ela acontece muito rápido. A gente passa nesse passado e presente ali muito rápido, muda assim, tal, tem que prestar bastante atenção, porque ela fala muito nos detalhes. O tempo passa muito rápido, sabe? Então tem coisas que acontecem ali que você fala, meu, mas já deu tempo, já, que coisa louca. E assim, os personagens, eles têm essas motivações, os dois personagens principais, o Venâncio e a Dalva, são mais fáceis de você comprar a carga emocional e a carga de ação que eles tomam na vida dele. Então o Venâncio, ele tem esse histórico do pai dele ser abusivo, então ele é abusivo porque o pai dele é abusivo. Mas aí ele tenta, de todo jeito, meio que fazer as pazes com isso e tentar viver apesar do que ele fez. E assim, esse arco de redenção, eu acho interessante quando você para pra pensar, porque envolve muitas questões da gente, sabe? Eu fiquei a todo momento pensando assim, porra, ele machucou o filho dele. Cara, se alguém entrasse na minha casa e machucasse meu gato, eu não responderia por mim, sabe? E daí eu fico pensando, porra, mas se o meu gato, imagine um filho, sabe? Então assim, são coisas que eu tento me colocar no lugar, mas eu nunca vou saber exatamente o que aquela pessoa exatamente sentiu. E esse aqui é uma história fictícia, a gente não aconteceu, foi alguém que inventou essa história e a gente tá atribuindo significados a ela. É um personagem, mas o Venâncio, ele tem esse arco aí de redenção, que é uma coisa que, pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade de perdoar as pessoas, então, assim, eu fico meio assim, sofreu pouco, tá? Deveria se fuder um pouco mais. Mas aí a gente entra aquela coisa de, tipo, nunca vai existir perdão, nunca, nunca, nunca. As pessoas que fizeram coisas ruins vão sofrer pra sempre, e é isso. Não sei, pra mim depende muito das questões, eu sou uma pessoa que, sim, tem que se fuder pro resto da vida, eternamente, se for preciso. Quando eu penso isso, tenho certeza disso, que eu sinto isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que também é limitante, porque o mundo é muito mais do que isso. Existem, claro, crimes e coisas que são mais e menos sérias, tem crimes muito mais pesados que outros crimes, e eu acho que tudo isso, né, graças a Deus que eu não sou juíza, graças a Deus que eu não cursei direito, então assim, quem sou eu pra ficar julgando os outros? Eu julgo as pessoas da minha vida e eu mesma, eu acho que já é suficiente porque eu me julgo demais. É interessante quando você lê esses livros que falam sobre isso, que você é obrigado a pensar, porque você tá lendo ali. Querendo ou não, esse livro vai te fazer sentir alguma coisa, e aí você vai ter que pensar alguma coisa sobre isso. Então, porra, queria que ele se fudesse mais. Porra, tudo bem, ele se rendeu ali porque ele sofreu pra caralho. Você tá ali na cabeça dele, você fala, nossa, realmente sofreu. Nossa, que coisa, né, que pena. Sei lá, depende de você. Aqui eu achei interessante que ela trouxe essas histórias pro microcosmos dali dessa cidadezinha pequenininha. Então, assim, os crimes dele não envolvem polícia, não envolve nenhum tipo de justiça externa do Estado. Não tem isso. Eu achei isso uma escolha interessante da autora quando você vai parar pra pensar, porque isso aqui é pra pensar pessoas, não realmente vamos trabalhar sobre essa questão na visão jurídica do Estado, como vai julgar e etc. Porque entra nessa questão. E ao mesmo tempo entra em outra questão também, que muitas pessoas falam isso quando eu vejo criticar esse livro, que é também um assunto muito delicado, que a arte, ela não tem nenhum tipo de dever. A arte não tem nenhum tipo de moral. Então, quando você vai ler um livro e acontece uma coisa muito ruim, você não pode achar que só porque tá no livro tá certo. Você não pode achar que todo livro que você vai ler vai ter uma lição de moral. Isso é uma coisa muito difícil, porque a gente tem dentro da gente questões de certo e errado muito firme, principalmente hoje em dia. Eu acho que a gente discute mais essas coisas, então a gente tem isso mais aflorado na pele, sabe? Coisas erradas e coisas certas. Eu sinto que tá muito nossa flor da pele essas coisas, pelo menos no pequeno universo que eu estou inserida. Então, quando a gente lê alguma coisa assim que vai de encontro com as nossas certezas de certo e errado, causa um baque muito grande, tipo, porra, que merda. Então, assim, teve partes desse livro que eu falei, porra, que merda. Mas ao mesmo tempo eu falo, tá, é um livro escrito por uma outra pessoa, não é da minha cabeça. E esse livro não tem o dever moral de ensinar regrinhas de ser isso, isso e isso, isso é ruim porque vai te causar. Não é isso, entendeu? Eu já tive pensamentos onde eu falei, não, porque tem alguns romances que... Eu até já escrevi post sobre isso, coisas assim. Tem romances abusivos que vão ensinar as pessoas a se contentarem com romance abusivo. Tá, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Mas eu acho que quando você fala, ou quando você entra no campo cinzento de isso não deveria existir, já entra um pouco, vai entrando numa outra questão de que vai flertando com a censura, vai flertando com uma outra coisa ali que eu acho que, assim, é um caminho que a gente não deveria seguir. O que a gente tem que seguir vamos conversar, que é uma coisa que eu já vejo que tá todo mundo falando mais. Então vamos falar sobre relacionamento abusivo, vamos falar sobre relacionamento tóxico, vamos botar nessa tecla. Pode vir falar que a gente tá militando caralho, porque é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ser propagada. Então foda-se que estão falando, descansa bem. Não descansa, entendeu?
militante não descanse. Vamos falar sobre relacionamento abusivo, vamos falar sobre abuso, e a gente tem que falar isso na sociedade, e sim, é uma coisa que tem que ser dita, é uma coisa importante. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter um senso crítico de quando a gente vai ler um livro, a gente não esperar que essa nossa ação esteja dentro do livro, porque às vezes essa não foi o propósito da autora. Foi com essa história, o propósito dela foi discutir uma outra questão, principalmente a relação ali de perdão entre essa mulher e esse cara, não se os crimes que ele cometeu vão ser punidos de alguma forma, sabe? E se não é um livro sobre justiça, tipo, direitos, assim. E eu acho que isso tá tudo bem, não ser um desses livros, sabe? Eu acho que essa não é uma grande questão. É um livro muito sexual. E é do tipo que, não aquele livro que vai ser, meu Deus, um hot, que vai falar... Não é isso. Mas ele é um livro que trata muito sobre questões sexuais e deixa isso muito explícito e trata isso como se fosse uma coisa extremamente normal, porque eu tava refletindo esses tempos que, às vezes, eu me pegava em algumas situações meio moralistas demais, sabe? A gente precisa tratar um pouco mais de naturalidade. Eu tô falando isso por quê? Porque eu já peguei várias resenhas pra ler e as pessoas ficam assim, mas por que teve isso? Por exemplo, eu li um livro antes desse que a personagem falava sobre menstruação. E foi uma parte muito impactante pra mim, porque a situação ali que se envolvia nessa cena falava sobre a personagem, ela tava num momento tenso, e daí nesse momento tenso se intensificava porque começava o fluxo menstrual dela. E era um fluxo muito grande, ela sentia muita cólica. E assim, toda pessoa que menstrua sabe que quando vem esse fluxo forte fora de casa, é horrível, porque você tem procurar um absorvente, tem que procurar qualquer lugar pra pôr esse absorvente, e daí assim, é horrível, toda a situação é horrível, menstruação é um saco. E aí eu achei muito interessante usar isso como recurso narrativo, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, sabe? Como que você vai inserir a menstruação aqui pra dar esse peso de desconforto pro personagem. Eu achei super inteligente, foi uma coisa que eu falei, nossa, realmente, porque menstruação pra mim é super normal, mas é uma coisa que é muito tabu pra muita gente. Tem muita gente que tem muito asco e nojo, não sei o quê. Assim, ok, cada um, né, encara seu próprio corpo e as coisas da própria forma, mas assim, é uma coisa natural e acontece quase todo mês pra muitas pessoas. Eu tive essa impressão. Daí eu lendo uma resenha, vi que pessoas falaram assim, nossa, que nojo, por que ficava falando disso toda hora? Eu fiquei assim... Você queria que não falasse, você queria que simplesmente ninguém nunca vai falar sobre isso só porque você tem desconforto quando você vai ler esse assunto. Você não pode impedir que todo mundo escreva sobre coisas que te deixam incomodado. Não é assim que vive o mundo, sabe? Então aqui a personagem principal, ela é uma prostituta e desde pequena ela gosta muito de sexo. Ela é uma mulher muito sexual. Então ela tem essa liberdade sexual e ela não sente nenhum tipo de peso na consciência. Ela gosta de ser prostituta, ela gosta de sentir prazer e de passar prazer. Ela entende que isso é um trabalho, que tem coisas positivas e negativas, mas ela gosta de fazer isso. E assim, eu nunca tinha lido um livro que falava sobre prostituição desse jeito. Eu também não sei muito sobre prostituição, eu não vou vir aqui falar sobre se é um retrato fiel, se não é, o que tá... Porque é um assunto que eu não sei. Então eu não vou falar do que eu não sei. Mas eu achei interessante ter lido e isso não me incomodou, sabe? Então assim, algumas coisas que me falaram sobre esse livro, eu fiquei com essa sensação de tipo... A mesma sensação que eu tive quando a menina falou sobre a menstruação do livro. Será que às vezes você não tá projetando alguma coisa e na verdade aquela coisa só é? E assim, é meio que isso cega a gente de ver o mundo como ele é, sabe? Você coloca conotações que estão no mundo que às vezes não tá ali, você vê de alguma forma. Enfim, é um assunto que eu acho que eu preciso trabalhar mais dentro de mim, mas eu achei interessante que esse livro me fez pensar muito nisso, sabe? Uma parte que eu achei muito, muito legal... Nossa, essa parte eu acho que foi a parte que mais brilhou o livro pra mim, assim, que eu achei muito, muito interessante. Que é a parte que a Dalva começa a namorar com o Venâncio. E daí ela é novinha. E daí o pai dela fica muito puto. Tipo, assim, você tá lá beijando o cara, você é uma puta agora. E daí fica aquela coisa. E, meu, acontece muito isso, isso é um sentimento muito real dos pais que criam essas filhas, e daí eles se chocam que depois que descobrem que essas filhas são pessoas humanas sexuais, então elas, né, têm a sexualidade ali, e começa a viver a sua sexualidade, e eles ficam em choque. Como assim? A minha filha, por agora, está namorando? Meu Deus, ela vai transar, não sei o quê. Daí a mãe da Dalva chega lá e fala assim, filho, essa menina veio da onde? A gente fez o que pra ela estar aqui? Então, ela vai fazer de qualquer jeito, né? Então não é melhor a gente entender e dar suporte pra ela do que você julgar a cara dela e chamar ela de puta só porque ela tá beijando um cara que ela gosta? Você não confia na filha que a gente criou? Nossa, eu achei isso assim, falei. Até ela usa uma coisa assim... uma hora ela vai ser penetrada, do mesmo jeito que você penetrou. E foi uma coisa assim, tá, precisa usar essas palavras. Mas ela falou, mas não foi isso mesmo? E eu falei, foi. Pode falar, Aurora. Aurora, você fala, eu escuto, minha filha. Eu achei muito interessante isso. Porque é uma fala muito bruta e chula de algumas formas, mas que passa a real mensagem. Que às vezes a gente finge que as pessoas não são assim, tipo...
Que mundo você vive? Você veio da onde? Sabe assim? Eu acho que essa é a questão toda. Às vezes a gente vive querendo que não apareça nenhum tipo de teor sexual e esquece que, porra, somos humanos muito sexuais. A questão é lugares, né? Que você vai fazer as coisas e principalmente consentimento e espaço pessoal, sabe? Pode ser o que você for, vai longe de mim. Não quero que você invada meu espaço, não quero que você venha com esse teor sexual para cima de mim de uma forma que nunca dei brechas pra você vir dessa forma, entendeu? Enfim, esse é um assunto pro meu podcast que eu vou postar em breve. Mas enfim, eu achei interessante, teve coisas pra pensar. Os personagens me deixaram um pouco a desejar, principalmente a Lucy, como eu já falei, eu não senti que teve questões que sustentavam muito as ações dela e o que existe ela por trás dessas ações que eu falei. Então, você fica, tá... E aí, essa personagem aí, tá? Eu achei ela uma personagem muito interessante, mas eu queria saber um pouco mais dela pra sustentar um pouco a personalidade dela, sabe? Essa é a questão. Eu gostei muito da Dalva, eu achei ela uma mulher muito interessante, principalmente as ações conflitantes que ela tem. Porque às vezes acontece alguma coisa, principalmente em livro, em filme, etc., que a personagem toma uma ação que você não tomaria. E você fala, porra, sua burra, né? Por que você não fez isso, isso, isso? Daí exatamente como esse livro diz. Tem uma parte aqui que eu... não marquei, mas que ela fala que nós somos, parafraseando, bem parafraseado, assim, nós somos condenados por quem nós somos. Porque a gente não consegue fazer nada além do que a gente consegue fazer. E isso é uma limitação muito foda, porque isso tá em cada um. Às vezes eu vou ter uma limitação que eu não vou conseguir fazer. E eu já me deparei com isso em várias fases da minha vida, de coisas que eu falava, não, por que eu agi dessa forma? Porque eu não conseguia agir de outra forma. Era essa a explicação. Eu não dava conta, não deu, não foi. Não rolou. Eu sei que racionalmente eu não deveria ter tomado essa atitude, eu deveria ter feito isso, mas eu não consegui, não adiantou. E eu acho que isso eu consegui identificar e carregar muito isso na personagem da Dalva, que ela vai fazendo coisas que às vezes não é muito racional, mas ela tá ali. E assim, a partir da dor que ela sente, ela vai agindo de determinadas formas que talvez pra pessoas de fora que não estão sentindo aquilo, não faça muito sentido, mas pra ela faz porque é aquilo que ela consegue fazer, que ela é capaz de fazer. Eu acho que tanto isso quanto o Venâncio. Mas eu acho que assim, ao todo, se eu fosse colocar em estrelas, eu daria tipo umas 3 estrelas, sabe? Porque apesar de eu reconhecer que a escrita é muito boa, que tem assim, esse potencial pra discussão muito interessante, e que é um livro assim que foi bem escrito e teve, né, apesar desses personagens principais não ser tão assim, né? Eu gostei, por exemplo, da Aurora, que é a mãe da Dalva. Eu achei muito interessante essa família da Aurora, da Dalva. Enfim, até da Lucy eu gostei dela. Eu só queria que tivesse um pouco mais. Mas eu achei que tinha muita voz do Venâncio. Mas eu entendo que ele é o principal dessa história, que ele é a liga ali que junta e a violência que vem da história dele e culmina nele. Mas eu achei ainda que teve um pouco dessas vozes masculinas que ficam se justificando a todo momento. Então, por exemplo, teve uma parte que me pegou muito, que eu falei, ai, que merda. Que, por exemplo, a personagem, ela quase morre no parto. E daí uma personagem aleatória, quase morre no parto. Daí ela fala pro marido dela que ela não pode mais ter filho, simplesmente não vai ter filho porque eu quase morri. E aí ele vai lá e seduz ela, e aí tá escrito que ele exige o seu direito de marido. Que é aquela concepção toda que a gente traz, né, a todo momento, etc. E assim, é uma visão que a gente já ouve. E aí depois fala como se a mulher, daí ela meio que, cedeu. E daí eles transaram de novo, daí ela engravidou de novo, daí ela quase morreu. E aí aconteceu isso, tipo, até que ela morreu mesmo. Ela pariu, morreu. Enfim, daí ele ficou, oh, meu Deus, não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, tá, interessante, né? Essa é uma visão que a gente tem sempre, a visão masculina aqui. Mas é a mulher. Tipo, o que ela tava pensando? É que eu fiquei pensando até na Dalva. Tipo, isso aconteceu, mas tá, eu ouvi muita voz do Venâncio, tá? E daí? Foda-se. E a Dalva? Até a Lucy, e aí? Sabe, assim, o que ela tava pensando nessa questão? O que ela tem pra dizer, além de sentir? Ela não tem nenhuma opinião, assim, que quero que se foda totalmente. Eu fiquei com essa impressão que teve muita opinião das figuras masculinas e pouca sobre a opinião das figuras femininas, meio que refletindo sobre a atitude dos masculinos. Então, assim, ouvir de novo a voz desses homens não me é suficiente mais. Não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que, assim, sabe? Eu acho que todo mundo já sabe como funciona a cabeça desses caras, sabe? A gente vê na TV, a gente vê
eles falando e a gente vê. A gente só tem essas vozes, entendeu? E assim, tá, cansei. Tá certo que foi escrito por uma mulher, mas mesmo assim eu fiquei com vontade de saber um pouco mais sobre a cabeça dessas mulheres. Tanto que eu acabei de, como eu falei, eu acabei de terminar um livro da Helena Ferrante e ela entra na cabeça das mulheres, você só sabe a voz das mulheres perante essas outras coisas. Eu acho muito interessante porque existe muito sentimento conflitante dentro dessas mulheres que sofrem essas coisas e é isso que me gera interesse, não os caras. Então acho que é por isso que não consegui gostar tanto assim da leitura. Tem uma questão de fé muito grande também no livro, que também é outra questão que eu não me importo muito. Então assim, eu acho que pra mim a leitura não foi tão assim, sabe? Foi legal, o livro é bom, tem coisas ali muito legais, mas assim, pra mim não foi nada demais. Então tem uma questão muito grande de fé, que a personagem perde a fé, e é muito interessante, tipo, a carta que a mãe dela manda pra ela, e ela perdendo a fé dela, como a escritora vai narrando isso que aconteceu, eu achei muito bonito. Realmente foi muito interessante ela colocar esses dois contrapontos, assim, muito verossímil. Eu achei realmente é uma questão de realmente é uma escritora muito boa pra conseguir fazer isso e passar convicção, sabe? Então, do ateu ao crente, assim, ela conseguiu um de um lado pro outro, eu achei muito bonito. Você não tem exatamente certeza do que aconteceu no final. E eu achei muito interessante isso, porque tem o final, mas mesmo assim tem umas coisas que ficam abertas e fica tipo, não sei o que aconteceu. E eu adoro finais abertos, assim, eu acho muito interessante. Então você fica tipo, será que isso aconteceu? Ou será que foi sobre outras circunstâncias? Porque a Dalva, ela agia de uma forma meio... Você não sabia, né? Então ela ficava quando ela tinha que ir, ela ia quando ela tinha que ficar. Umas coisas assim, sabe? Você não entendia muito bem. Eu acho que assim, a Dalva é uma personagem, como ela não conseguiria prever direito a ação dela, não dá pra você achar só por aquelas palavras que tem no final saber o que realmente vai acontecer, sabe? Eu achei esse o ponto muito interessante, que às vezes a gente tem muitas certezas no que não tá dito ali, mas na verdade ele não foi dito, foi você que imaginou, você que interpretou. E aí eu acho essa uma sacada também, que eu fiquei, interessante. Não sei, eu acho que eu faria uma coisa dessa se eu fosse escrever um livro e tivesse inteligência suficiente pra fazer isso. Deixaria uma coisa ali, daí ver as pessoas, né, debatendo coisa, mas falar, mas eu não disse. Eu dei os sinais, mas eu não disse. Fiquei surpresa com o que aconteceu no final? Fiquei um pouco. Gostaria que tivesse tido um outro final, um pouco mais sádico. Gostaria, se tivesse um final sádico, eu acho que eu daria mais estrelas. E eu não sei, eu acho que também envolve o momento que eu li esse livro. Então eu tô num momento onde eu tô muito curiosa em saber muito sobre o cru das pessoas, sem meio que tecer esse juízo de valor moral, se tá certo ou se tá errado, mas simplesmente curiosidade de saber as coisas diferentes que as pessoas sentem, sabe? Então, não se essa atitude aqui é certa ou errada, mas assim, o que você sente sobre isso, sabe? E tem muito disso nesse personagem do Venâncio, apesar de eu nem ter gostado muito dele. Então, tem muitas essas coisas que, tipo assim, ele bateu na mulher que ele ama. E aí, como é que tá a cabeça dele? Eu achei interessante essa questão, eu tô muito nesses livros, então... as pessoas dentro delas, elas têm sentimentos muito conflitantes, que às vezes é foda ir pra além do que você tem dentro de você como certo e errado, sabe? Então às vezes você sente coisas que você achava que você não deveria sentir, e tem pensamentos que são muito conflitantes ali dentro de você, e tem coisas que você não explana, porque é pra ficar dentro de você, não é pra falar, né? Nem tudo é pra ser dito. E aí quando você lê, eu acho que pra mim é interessante você dar de cara com essas coisas, esses sentimentos tão feios. Eu acho que é por isso que eu tô tão obcecada com a Helena Ferrante, porque tem um monte de coisa feia. Tipo, o ser humano faz umas coisas feias, sabe? E é interessante que o ser humano faz. E a gente atribui significado e sentido pra isso depois. E aí o que me traz curiosidade é entender esse faz. É tipo, ver esses monte de faz, esse monte de coisa que o ser humano sente, que pode ser ambíguo, que pode ser esquisito, que pode ser errado, que pode ser confuso, que pode ser feio, sabe? Por isso que eu achei muito curioso as atitudes da Dalva, sabe? Tantas atitudes da Lucy. Então eu achei muito interessante a leitura, me despertou muita curiosidade ao longo... Por isso que foi rápido. Teve gente que falou que não conseguiu se apegar a nenhum personagem. E essa é uma outra coisa que eu também fico... Faz tempo já que eu fico refletindo que nem todo livro que eu vou ler, eu me espero me apegar aos personagens. Tem livro que você simplesmente não é pra se apegar aos personagens. Não é pra você comprar eles. Eles estão ali pra te levar nessa história. É esse, pelo menos, como eu encaro muitas leituras, e essa foi uma delas. Eu não li pensando, nossa, que delícia ler a cabeça do Venâncio. Não, sabe? Nossa, não vejo a hora de chegar ao capítulo... Não é assim, sabe, que funciona. Pelo menos não pra mim. E aí tem muitos livros que eu termino e você fala, você gostou do personagem? Eu não sei, porque essa não era uma questão. Nunca foi uma questão eu gostar dos personagens. O negócio era se eu gostasse da história, se a história, em alguns pontos dela, me faziam sentir alguma coisa. Eu gostei de acompanhar as ações de cada um e o que combinou até o final.
Eu gostei da apresentação que ela mostrou pra mim dessa história e do que ela contou pra mim dessa história. Nesse tipo de livro, eu me reservo no direito de não ter que ter uma opinião exatamente sobre tudo, porque se fosse na realidade eu teria, né, assim. Mas num livro, não sei. Eu não sei se é um livro que vai me pegar muito e que vai me fazer lembrar dele, nossa, por muito tempo. Eu não sei se vai ser um livro que eu vou querer reler. Então, assim, não é um livro que me marcou, mas também não é um livro, assim, horrível, meu Deus, péssimo. É aquela coisa, sabe? Tem gente que vai bater muito mais forte do que outras pessoas. E não sei, essa é a minha opinião 100% honesta pra vocês. Então, assim, um livro legal, que se você tiver interesse, leia. E é um livro que gera discussão, então eu quero saber o que você acha sobre isso. Porque eu tô achando curioso a opinião de cada pessoa, sabe? Eu acho que cada opinião é válida, se gostou e se não gostou. E é interessante me fazer pensar um pouco mais da história. Eu acho que é isso que faz esse livro ser legal. Porque ele gera discussão. E eu acho muito legal quando os livros geram discussões. Tem livro que não é pra gerar discussão, mas eu acho muito, muito legal quando ele gera. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sei que foi longo, não sei se ficou bom, não sei se falei nada que fez sentido. Mas é isso, brigadão, gente.